pessoal, eu sou José Martins, trabalho na equipe de treinamentos da EGS, Ericsson Gestão e Serviços. E esse vídeo tem por objetivo mostrar para vocês como faremos a expansão do trocador de calor. Este gabinete é o gabinete de extensão, ou também chamado gabinete de expansão, onde nós temos somente a unidade que distribui energia para os consumidores. Nós temos 3 modelos de gabinetes, que são separados pelo fabricante. Então nós temos o gabinete da Nilco, que por coincidência é este que está aqui no laboratório, onde nós faremos esse procedimento para vocês. Temos também o gabinete de fabricação da Eurocab e temos também o gabinete de fabricação da EUTEC. Então nesse vídeo nós mostraremos a vocês como que a gente monta o trocador de calor adicional que vai nessa parte superior da porta. E o kit que veio para nós demonstrarmos isso é o kit da Eurocab. Então a gente vai estar mostrando alguns detalhes para vocês nessa montagem mecânica dos ventiladores. Eu vou apresentar para vocês os componentes que fazem parte do kit. Então nós temos aqui a caixa de ventiladores produzidas para quando nós temos o gabinete de produção da EUTEC. Aqui nós temos também a caixa dos ventiladores que nós utilizamos quando nós temos o gabinete Eurocab e também o gabinete Nilco. Essa caixa em específico ela é para o gabinete Eurocab. Então desta forma, como nós temos um gabinete Nilco e uma caixa de ventiladores da Eurocab, se faz necessário algumas adaptações, são adaptações que nós faremos com essas flanges. Essas adaptações elas estão demonstradas no manual de instalação do segundo filtro Gore. Então, nesse caso, nós temos gabinete Nilco e uma caixa de ventiladores da Eurocab. Então, nesse caso, para fazer a compatibilidade, nós utilizaremos essa flange entre a porta do gabinete e a caixa de ventiladores. Uma observação importante: se nós tivéssemos, por exemplo, um gabinete Eurocab com a caixa de ventiladores da Nilco, nós teríamos que utilizar essa outra flange atrás aqui para fazer essa adaptação. Então isso a gente tem que tomar esse cuidado. Isso tudo está descrito no manual de instalação do segundo filtro Gore, ok? Quando a gente tiver gabinete da EUTEC, a gente usa somente essa caixa de ventilador. Fica em uma instalação um pouco mais simplificada. Então, pessoal, desta forma, sempre o kit ele é composto por essas peças, ok? Então muitas vezes vai estar sobrando peça dependendo do fabricante do gabinete que você tem em campo, ok? Aqui nós temos os defletores de ar. Esses defletores de ar são fixados dentro da caixa de ventiladores. A gente vai demonstrar daqui a pouquinho para vocês como que a gente faz isso. Então são 2 ventiladores. Nós temos 2 defletores de ar. Recebemos também 2 ventiladores. Esses ventiladores, eles são fixos através de 4 parafusos que nós temos aqui. A gente vai demonstrar para vocês como é que a gente faz essa instalação nas caixas dos ventiladores, ok? Na ponta desses ventiladores, nós também teremos que fazer terminais aqui de energia que ele vai ser conectado depois no chicote que faz parte do material de instalação. Outra coisa que faz parte do material de instalação é esse condutor, onde a gente vai depois demonstrar como que a gente vai utilizar isso. Na verdade, é um condutor que vai servir para proteger o chicote no momento de abertura e fechamento da porta do gabinete. Ok? Temos também aqui a placa de controle
Então, neste caso, por ser um gabinete de extensão, de expansão, nós não temos um controle direto, né, do sistema. Então, essa placa aqui, ela vai ser conectada aos nossos ventiladores, ao chicote dos ventiladores, e ela também será conectada à plaquinha existente já do primeiro trocador de calor, que ela já vem instalada de fábrica na posição dela, ok? Aqui nós temos a caixa onde vai ser instalada a placa de controle. Então a placa de controle, depois ela será instalada dentro dessa caixinha aqui e vai ficar protegida. Esse aqui são suportes de instalação dessa caixinha, essa placa de controle. Aqui nós temos os chicotes que a gente recebe junto com o equipamento. Então esse aqui são os chicotes, esse é o chicote de interligação entre as plaquinhas de controle. Esse aqui é o chicote de interligação dos ventiladores com a plaquinha. Então a gente vai demonstrar para vocês aonde que a gente conecta isso. Esse chicote vem todo identificado com anilhas, dizendo para a gente aonde a gente deve conectar cada um desses cabos. Eu vou demonstrar para vocês isso, ok? Temos também esses bornes de energia. Esses bornes nós teremos que instalá-lo na ponta do cabo do ventilador. A gente também vai demonstrar isso para vocês. Por quê, pessoal? Porque esses conectores, eles serão depois fixados no conector existente do nosso chicote, ok? Temos também aqui um conjunto de parafusos, onde a gente vai utilizá-los para fixação dos ventiladores, fixação também do defletor de ar e assim por diante. Então a gente tem aqui alguns parafusos que fazem parte do nosso kit. E aqui do lado, por último, a gente mostra para vocês o nosso filtro GOR. Então o filtro GOR ele vem nessa caixa. Então ele tem esse formato aqui. Ele é um filtro de papel que ele vem numa estrutura plástica. Então repare que ele tem posição, ele tem lado para ser instalado, para ser fixado no equipamento. Então, em um dos lados nós percebemos que tem uma espécie de uma borracha aqui bem macia. Esse lado é o lado que ele vai ser posicionado do lado da porta do gabinete, ok? A gente vai estar mostrando isso aqui para vocês também. Esse filtro, então, no caso nosso aqui, que nós temos um gabinete da Nilco com o kit da Eurocab, ele será posicionado dentro da caixa dos ventiladores, ok? Utilizando também para fixação essa flange adaptadora. Ok, pessoal? Então a gente vai dar início à nossa instalação. Bom, vamos iniciar agora a instalação do filtro GOR. Então uma sugestão é nós iniciarmos pela instalação do ventilador dentro da caixa dos ventiladores. Então vocês vejam que nós temos aqui 4 furos, que é onde nós passaremos os parafusos. E aqui no ventilador também nós temos esses 4 furos. O cabo do ventilador ele vai sair aqui por esse furo maior. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Aqui eu já separei toda a parte dos parafusos de fixação dos ventiladores. Então cada um dos parafusos de fixação ele é composto por uma arruela comum e uma arruela de pressão. Isso é importante, pessoal, porque os ventiladores, quando eles estão em operação, eles vibram e a arruela de pressão faz com que esses parafusos não se soltem, ok? Então o primeiro passo é nós abrirmos as caixas. Então nós temos aqui 2 caixas, elas são presas por 4 parafusos, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. A caixa superior também da mesma forma, 4 parafusos, 2 de cada lado. Então a gente vai iniciar abrindo esses parafusos, tirando essa caixa e fixando o ventilador na caixa. Eu volto já a mostrar para vocês. Já comecei a fixação dos ventiladores, vejo que eu coloquei já um parafuso.
já para fixar. Eu passei o cabo de energia, de controle do ventilador nesse furo maior. Então esse parafuso é composto pela argoela de pressão, e agora a gente precisa colocar os outros 4 parafusos, finalizando aí a fixação desse ventilador. Bom, como vocês podem observar, nós já finalizamos aqui a fixação do ventilador. Agora a gente vai fazer aqui a montagem dele na caixa dos ventiladores. Bom, finalizamos aqui a fixação do ventilador com os parafusos e as argoelas, ok? Então aqui eu já pré-posicionei essa caixa dos ventiladores aqui. Repare que ele tem a posição correta de instalação, então o furo tem que coincidir com aquela parte de baixo. Uma dica interessante, pessoal, que eu vou passar para vocês é que esse trocador de calor, ele não tem o furo de fixação do nosso defletor de ar. Esse aqui, na verdade, é o nosso defletor, é o nosso difusor. Se você olhar o manual de instalação, olha lá, ó, ele pede para colocar o difusor nessa posição, ok? Então a gente tem essa situação do manual. Esse aqui a gente está mostrando aqui, ó, gabinetes Eurocab com filtro Nilco. Reparem que aqui nós temos também o manual do gabinete Nilco com filtro Eurocab, que é justamente o nosso exercício de hoje, né? E aqui também a gente está mostrando, ó, que também utiliza o difusor. Estão percebendo, ó? Só que um detalhe que a gente percebeu é que se nós colocarmos o difusor aqui, bom, primeiro que não tem um furo, né, ó. Mas se nós fixarmos esse defletor aqui, ao nós posicionarmos a nossa caixa do ventilador, o mesmo irá, olha lá, ó, ele irá tá pegando no ventilador, onde ele gira. Então, nesse caso aqui, a gente está recomendando nós não utilizarmos esse defletor. Ok, pessoal? Então, vamos ficar atento quando vocês receberem algum gabinete, algum filtro desse para montar em campo, se esse defletor vai estar pegando nesse ventilador, que ele foi corretamente fixado, né? Então, nesse caso, eu não sei se houve alguma alteração de projeto, mas isso não está correto dessa forma, né? Se a gente fixar dessa forma, a gente vai estar com as ventoinhas pegando nesse defletor. Ok, pessoal? Essa era uma dica que eu queria passar para vocês. Bom, pessoal, terminamos já de montar o ventilador, já fixamos ele aqui na caixa. Agora já soltei a outra caixa do segundo ventilador e a gente pode começar também a montagem do ventilador nessa caixa aqui. Ok, pessoal? Então, a gente vai fazer a montagem da mesma forma. Já deixei separados os parafusos que a gente vai utilizar. Então, assim que eu terminar a montagem, eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizamos aqui a instalação do segundo ventilador. Já fixamos também todos os parafusos. Então, esse é o início de sugestão de montagem. O que nós faremos agora? Agora a gente vai fazer a crimpagem do terminal na ponta desses cabos aqui. Porque depois esses terminais eles deverão ser encaixados no plug que vai conectar o chicote que vai em direção ao módulo de controle, aquela plaquinha verde que eu mostrei para vocês. Então agora a gente vai fazer aqui essa conectorização desses terminais. Bom, pessoal, terminamos aqui de fazer a conexão dos terminais nos dois chicotes de cabo. Então agora nós temos o chicote de um ventilador e o chicote do outro. Então agora chegou o momento de nós colocarmos esses cabos nesses terminais. Então a gente tem que ter muita atenção. Por qual motivo? Porque quando a gente colocar aquele terminal que a gente acabou de crimpar na ponta do cabo, ele depois é muito difícil de você tirar ele desse terminal. E aonde que vai esse terminal? Vai no chicote. Então esse aqui é o chicote que a gente recebe junto com o material. Então veja aqui as identificações. Nós temos aí a identificação por anilha, né? Esse caso aqui é o ventilador 3, esse aqui é o ventilador 4.
Por quê? Porque o ventilador 1 e 2 já está no trocador de calor que já veio de fábrica. E quais são as identificações desse terminal aqui? Nós temos aqui o cabo de tacômetro, é o primeiro aqui, escrito taco, ele que verifica a rotação dos ventiladores. Depois nós temos o cabo de controle, que também faz o controle, verifica se tem algum alarme no ventilador. Esse aqui é o cabo negativo. E esse aqui é o negativo que eu digo, menos 48, né? E esse aqui é o positivo, que é o 0 volt. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Aqui nós temos essa identificação por anilhas. Esse cabo é preto, né? Ele não é colorido. E nós temos aqui, no chicote que vem, 3 cores, né? Nós temos aqui o branco, o vermelho, o azul e o lilás. Então, como é que funcionam essas cores, pessoal? Vamos começar com as mais fáceis, né? O azul é o menos 48, o vermelho é o 0 volt, o cabo branco ele é o cabo de tacômetro e o cabo violeta é o cabo de controle do sistema. Então, a gente vai ter que posicionar esses cabos aqui, ó, de acordo com essas anilhas, ok? Então, uma dica que eu dou para vocês, qual seria? Nós já posicionarmos esse conector aqui como se a gente estivesse conectando ele e a gente fazer a colocação desses cabos de acordo com a sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês. Então agora eu vou posicionar esses cabos aqui e volto a falar com vocês sobre essa sequência. Bom, pessoal, já foi conectorizado aqui os cabos. Então reparem que a gente tem aqui o cabo branco, ele é o tacômetro, o cabo violeta é o controle, o cabo azul é o menos 48 e o cabo positivo ele é o 0 volt. Então a gente já fez essa conexão dos cabos do ventilador no chicote. Então agora vamos passar para a próxima etapa aí de instalação. Bom, pessoal, nessa próxima etapa de instalação a gente vai fixar aqui a caixa dos ventiladores, já com o filtro Gore. Eu já deixei energizado aqui o sistema existente. Então agora o primeiro passo é nós movermos essa etiqueta dessa tampa cega que ela vai sair. Então a gente vai mover aqui para essa parte superior do equipamento, ok? E após isso a gente vai fazer a retirada de todos os parafusos que tem nessa tampa cega para que a gente comece a instalação do filtro Gore, da caixa de ventiladores juntamente com o filtro. Bom, os adesivos foram movidos. É muito simples de movê-los porque ele é um adesivo plástico, então ele não rasga no momento de você fazer essa remoção. Então já foi reposicionado no local adequado. Agora vamos partir para retirada da tampa cega da porta. Bom, pessoal, já removemos todos os parafusos. Agora a nossa tampa cega está solta. Estou liberando ela aqui para vocês verem como é que funciona a porta do gabinete. Então aqui a gente tem as aletas de entrada de ar para promover a troca de calor. E aqui nós temos os parafusos guias. Esses parafusos é que vão nos auxiliar no momento da gente instalar, nesse caso aqui, a flange adaptadora e também a caixa dos ventiladores. Então a gente vai partir agora para esse passo de sequência de peças aqui. Vou mostrar para vocês, inclusive seguindo o manual de instruções. Bom, neste caso eu estou posicionando aqui a flange. Repare que eu coloquei flange nesses parafusos guias, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Veja que ele está muito bem encaixado. Agora a gente vai partir para posicionamento da caixa dos ventiladores juntamente com o filtro Gore. Essa é a próxima etapa do nosso trabalho. Bom, aqui nós temos o manual de instruções. Então repare que eu já coloquei a primeira peça. A gente está trabalhando aqui então com o gabinete Nilco com filtro Eurocab. Então nós já colocamos a primeira peça, que é a flange lá na porta. Agora a gente tem que posicionar
junto com o nossa caixa de ventiladores, que já está montada, já está toda montada essa parte dos ventiladores. Agora a gente tem que fazer esse sanduíche aqui, a caixa dos ventiladores, o filtro GOR lá naquela placa adaptadora na porta do gabinete. Então a gente vai partir para esse passo aqui na nossa instalação. Bom pessoal, eu posicionei aqui a caixa dos ventiladores apenas para mostrar para vocês qual que é a correta forma de colocação aqui do filtro GOR. Então nós temos aqui o filtro GOR nessa parte onde nós temos esses suportes de plástico. Nesse lado de cá, vejo que não tem nada, né? E temos aqui uma borracha macia, que foi aquela que eu falei para vocês no início do vídeo. Essa borracha, ela vai ficar em contato com a flange que nós acabamos de posicionar lá no nosso gabinete. Então, como é que ela vai ficar posicionada aqui, o filtro GOR? Desta forma. Olha como a gente vai posicionar o filtro GOR, dessa forma aqui. Ok? E essa borracha, ela vai entrar em contato com a flange da porta que nós acabamos de colocar aqui, ó. Então aquela borracha, ela vai ficar vedando aqui, né, a entrada de poeira, a entrada de sujeira. É isso que a gente vai estar fazendo agora. Então agora eu vou posicionar aquela caixa de ventiladores já com o filtro GOR e eu volto em seguida para mostrar. Bom pessoal, a caixa já está posicionada. Eu apenas fixei com os parafusos guia. Então repare que nós temos aqui a flange adaptadora, né? A caixa dos ventiladores, e aqui dentro nós temos o filtro GOR naquela posição que eu expliquei para vocês. Então agora eu vou acabar de fixar todos os demais parafusos e a gente vai preparar já o chicote dentro do nosso equipamento. E aí a gente vai partir para a instalação da nossa segunda plaquinha de controle. Bom pessoal, esse aqui é o kit de fixação da nossa caixa, que vai ficar o circuito controlador dos ventiladores. Então isso aqui a gente vai ter que posicionar e fixar lá no nosso gabinete. Veja que nós temos alguns parafusos que fazem parte do kit. Então esses parafusos ele vai ser fixo lá na longarina que está presente no gabinete de serviço, ok? Então a gente vai fixar dessa forma aqui. Depois que a gente tiver fixo esse suporte, a gente vai fixar a caixa. Então a caixa vai ser fixa dessa forma lá no nosso gabinete. Bom, então eu vou mostrar no gabinete como é que a gente vai fazer para estar fazendo essa fixação dessa unidade. Vamos lá ver. Bom pessoal, a gente está aqui no gabinete para mostrar para vocês como é que será feita a fixação desse suporte. Veja que a gente vai travar com esses parafusos. Esse aqui é um parafuso de rosca soberba que a gente chama. Esses parafusos eles serão presos nessa longarina, nesse sulco aqui, ó. Então é isso que a gente tem que fazer. Só que o local onde a gente vai fixar ele está preso esse cabo, ó. A gente vai ter que soltar essa fixação. Não é desconectar os cabos, é só soltar essa fixação, que depois a gente vai ter que refazer toda essa amarração aqui, já juntamente com outro chicote de cabos que a gente vai instalar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou remover esse adesivo aqui que está segurando, para poder encaixar o suporte aqui da nossa caixa do controlador. Então eu vou fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Bom, então pessoal, eu soltei aqui o chicote, só para liberar espaço. Movimentei também esse suporte aqui de cabos, ele é só colado, então eu tirei dessa posição, coloquei aqui. Então depois a gente vai utilizar ele para estar dando acabamento no chicote. E agora abrir o espaço para que a gente faça a instalação do nosso suporte. Olha como é que ele vai encaixado aqui, ó. Ele vai encaixado nessa parte de trás, aqui, e a gente vai fixá-lo a partir da lateral aqui. Eu vou mostrar para vocês no próximo passo que a gente vai fazer. Ok? Então nessa posição que ele vai ficar fixo. Bom pessoal, a plaquinha foi montada. Vê que já está fixa aqui na longarina do bastidor. Apenas para recapitular, eu acabei usando o parafuso que vem junto no sistema. É um parafuso comum. Ele acabou se adequando melhor
aqui na fixação da longarina. Então eu não utilizei aquele parafuso de rosca soberba, ok? Bom, agora a gente vai partir para a fixação do nosso suporte. Então agora ele vai ser posicionado dessa forma, a gente vai colocar da maneira correta. E o que é importante, pessoal, é que dentro do suporte vem um kit de parafusos também. Ele vem no saquinho, vem todo embalado. Então a gente vai usar esses parafusos para fixar nossa plaquinha de controle aqui nessa base que a gente acabou de colocar. Ok? Então vou fazer a fixação e vou mostrar para vocês como que ela deve ser posicionada. Bom, pessoal, veja que foi fixado a nossa plaquinha. Esse aqui é o suporte. Então o suporte ele é fixado com a saída de cabos na parte de baixo, semelhante ao que já vem montado de fábrica, né? Saída de cabos na parte de baixo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai explanar aqui sobre a plaquinha que vem junto com o kit de montagem. Eu vou explicar para vocês onde que a gente vai conectar cada um dos cabos. E depois a gente vai posicionar essa plaquinha aqui dentro. Nós temos aqui quatro suportes aqui, ó, onde a gente vai estar fixando a nossa plaquinha. Então para isso também já veio os parafusos no kit. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz isso. Bom, pessoal, aqui nós temos a plaquinha que vem junto com o material. Ela vai embalada nesse plástico antiestático. Então por isso como eu não estou usando uma pulseira antiestática, eu estou usando essa luva de borracha aqui. Ela também acaba protegendo o circuito, né, contra a energia estática e também contra suor das mãos, sujeira das mãos. Então agora eu vou abrir o saquinho e vou explicar para vocês aonde que a gente vai conectar cada um dos cabos. Bom, pessoal, essa aqui é a plaquinha. Do lado direito a gente está vendo aqui, ó, dois conjuntos de bornes. Esses bornes aqui serão afixados nele os cabos que vêm dos ventiladores. Então vocês percebem que aqui a gente tem nesse borne aqui 4 posições. Nós temos aí a primeira posição, controle, que o controle é o cabo que a gente tem também designado. O segundo cabo é o tacômetro. O terceiro cabo é o negativo, que é o menos 48, e o quarto cabinho é o positivo. Então, tanto nesse plug aqui com 4 entradas, quanto nesse de baixo, a mesma maneira de você conectar. Então, esses aqui são os cabos que vêm lá dos ventiladores, ventilador 3 e 4, que são os ventiladores que a gente está instalando hoje, né? Os ventiladores 1 e 2 nós já temos instalados, que já vem de fábrica, e aqui nós temos os ventiladores 3 e 4. No centro aqui a gente tem os deep switch. Então nós temos aqui 4 posições de deep switch, de 1 a 4, e ele deve ser configurado da mesma maneira que está a placa que já se encontra no gabinete. Ok? Então a gente também tem que verificar essas posições. Bom, aqui é o circuito eletrônico, aqui nós temos o fusível, né? E aqui nós temos a parte de alimentação. Aqui é o cabo 0 volt nesse mais, aqui é o cabo menos 48 nesse menos. Aqui também nós temos a entrada aqui dos relés, que é o comum, normalmente aberto, normalmente fechado. A gente também tem uma ligação para fazer nesses cabos, tá? Então, pessoal, agora a conexão entre essa plaquinha adicional e a plaquinha existente, ela se dá com o chicote também que vem no nosso equipamento, ó. Veja que é um chicote menorzinho. Então ele é um chicote que está todo com anilha também, onde a gente deve conectar. E ele é um chicote que vai conectar uma plaquinha a outra, tá? Ele tem aqui todo anilhado, todo identificado, essa parte aqui do chicote, ok? Então, pessoal, lembrando, esses novos ventiladores que a gente está colocando, a gente não vai precisar levar cabeamento de energia
lá para o disjuntor de serviço e para o barramento 0V. E isso já está feito com a plaquinha que já existe no gabinete. Então a gente vai ligar essa plaquinha nova em paralelo com a plaquinha que está existente lá no nosso gabinete. Ok? Então vamos partir agora para a fixação dessa plaquinha lá no gabinete e conexão dos cabos aqui nos bornes. Bom pessoal, a plaquinha foi fixada. Nós fixamos a mesma a partir de 4 parafusos que vem junto com o kit. E agora o próximo passo é a gente fazer o acabamento aqui dos cabos, para a gente poder interligar esses cabos nessa plaquinha. Então vamos partir para esse acabamento. Assim que eu finalizar eu mostro para vocês. Bom pessoal, já comecei a dar um acabamento aqui. Uma coisa que eu fiz para mostrar para vocês, eu numerei os ventiladores. Então esse de baixo é o número 3, o de cima aqui é o número 4. Fiz o acabamento aqui, posicionei parcialmente o cabo, o chicote de cabos. Então esse aqui é o chicote que a gente construiu. E aqui eu identifiquei quem é o ventilador 3 e quem é o 4. Por que isso, pessoal? Porque aqui na plaquinha a gente vai ter que posicionar o chicote dos ventiladores. Então aqui eu tenho o ventilador, por exemplo, esse aqui, ó. Opa! Esse aqui é o ventilador 4. Não dá pra pegar, não tá pegando o foco, mas esse aqui é o ventilador 4. E esse daqui é o ventilador 3. Lá, o ventilador 3. Então o ventilador 3 é essa posição aqui que a gente vai estar pegando, ó. Ventilador 3. E esse aqui é o ventilador 4. Então conforme eu falei para vocês, aqui está o controle, tacômetro, o negativo é menos 48 e o positivo é a última. Tá? E é dessa forma que a gente vai estar conectando, né? Aqui nesse chicote tem todas as anilhas também, e é dessa forma que a gente vai estar posicionando os nossos cabos. Ok? Assim que eu terminar de posicionar, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, já posicionamos aqui os cabos do chicote do ventilador. Então agora já está pronta essa parte. Agora a gente vai começar o cabeamento do lado esquerdo da nossa plaquinha. Então esses cabos daqui, eles vão se conectar à placa existente já, ok? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa conexão. Bom pessoal, esse aqui é o manual de instruções dizendo como que eu devo ligar o segundo chicote, que é o chicote de interligação entre as caixinhas, a caixinha de controle 1 e a 2. Então nós temos aqui basicamente uma conexão muito simples. Então a gente vai conectar o cabo positivo com o positivo, negativo com o negativo, o comum com o comum e o normalmente aberto com o normalmente aberto. Então essa aqui é o nosso esquema de ligação. E aqui a gente tem identificado também esses cabos aqui nessa anilha. Ok? A gente vai estar mostrando para vocês como é que a gente faz essa conexão. Bom pessoal, fizemos aqui a conexão dos cabos. Então do lado direito nós fizemos a conexão com os cabos que vêm do chicote do ventilador, que são esses cabos que vêm no chicote, que estão aqui. Esses cabos aqui faz parte do segundo chicote, um chicote menor, que nós ligamos em paralelo à placa já existente. Então foi feita a conexão de acordo com o manual, né? Então basicamente é o positivo com positivo, o negativo com o negativo, o cabo comum com o comum, né? Que são os relezinhos, né? Aqui, e o normalmente aberto com o normalmente aberto. Então a gente fez todas essas conexões. Então agora eu vou energizar o sistema para verificar se está tudo operando conforme deve, né? Então eu vou ligar aqui o disjuntor. Veja que as plaquinhas já iniciaram, ó, vocês percebam pela cores dos LEDs, e as ventoinhas já partiram. Então reparem, não sei se vocês conseguem reparar, mas as ventoinhas novas que a gente acabou de instalar já estão operando. As ventoinhas de baixo também já estão operando. Então agora eu vou fazer aqui a parte do acabamento final,
para mostrar para vocês como que vai ficar tudo depois de montado. E a gente parte para fazer os testes de operação. Bom, pessoal, temos aqui já acabado, né, o nosso cabeamento. Então veja como ficou. Nós já posicionamos também as tampinhas acrílicas, né, de proteção dos nossos ventiladores. Então os dois eles estão operando. Então é dessa forma que ficou o acabamento final. Eu vou sair um pouquinho de perto para mostrar para vocês. Então a gente tem que tomar o cuidado no posicionamento desse cabo, para que na hora do fechamento da porta esse cabo aqui ele não seja esmagado, ele não vá interferir em nenhum outro elemento que está próximo aí. Uma dica muito importante, pessoal, é o seguinte: esse sistema ele tem um detetor de porta aberta, ok? Esse detetor ele fica nessa posição aqui do gabinete, ó, nessa posição de cima aqui, e ele é um sensor de porta magnético. Então, pessoal, por que os nossos ventiladores partiram no momento que eu liguei o disjuntor? Porque aqui eu posicionei o ímã. Olha aqui. Agora eu retirei o ímã, eu simulei uma porta aberta. Então, nesse caso, os ventiladores começaram... Aliás, eles pararam de operar. Não sei se vocês perceberam pelo barulho, mas os ventiladores... Olha lá, eles estão parando. Ó. Você percebe que... está baixando a rotação até que os mesmos estão paralisados. Então agora a gente inicia os testes de operação. Então agora eu vou simular um fechamento de portas com o ímã. Então eu vou posicionar o ímã aqui no relé. Opa, o ímã caiu aqui, pessoal, mas tranquilo, eu estou pegando ele de volta. A gente vai posicionar o ímã aqui e desta forma o sistema entendeu que a porta fechou e agora está partindo já os nossos ventiladores. Ó, não sei se vocês percebem pelo barulho, mas os ventiladores já estão partindo. Esse já é o primeiro teste de operação que a gente está fazendo. Ok? Deixa eu apagar aqui essa identificação que eu fiz, foi só no momento da instalação. Então o ideal é que todo o gabinete fique limpo, né? E organizado, né? Então vamos agora partir para o segundo teste de operação. Bom, pessoal, agora o segundo teste que nós faremos aqui no nosso ventilador é para verificar se existe algum problema de operação, né, no ventilador. Por isso que a gente tem o cabo de controle do ventilador, ok? Que é o cabo lilás. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar os ventiladores. Eu vou desligar ele aqui, desligando o disjuntor. Então qual foi o objetivo de desligar? É nós paralisarmos as ventoinhas. Então agora as ventoinhas estão paralisando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai bloquear a operação de uma das ventoinhas e vamos ligar o disjuntor. Para quê, pessoal? Para verificar se vai alarmar referente ao ventilador que a gente acabou de instalar. Então agora a gente vai paralisar a partir de uma chave aqui o ventilador e a gente vai ligar o disjuntor. Então com muito cuidado eu vou ligar aqui o disjuntor e vou paralisar ele aqui. Então ele vai tentar dar partida, vocês vão perceber aqui, olha lá, ó. Ele está tentando partir, eu estou bloqueando ele. O que vai acontecer aqui na nossa plaquinha de controle? Ela vai detectar que existe algum problema nesse ventilador. Então o que a gente vai aguardar aqui? Vai acender o LED vermelho, olha lá, vocês já percebam que o LED vermelho está aceso. Ele tá tentando partir aqui, ó. Eu que estou segurando ele agora, eu vou liberar o ventilador. Então agora que liberou o ventilador, o sistema percebe que ele está livre, ele não tem mais problema, e agora a tendência é apagar esse LED vermelho e acender o LEDzinho verde, né? Que ele fica piscando. Então, olha lá, nós já percebemos que já aconteceu essa partida.
Isso a gente pode fazer com todos os ventiladores, né, pessoal? Então vocês viram que eu paralisei o ventilador de cima, esse ventilador de cima, e alarmou aqui na caixinha aqui de controle também o ventilador de cima aqui. Ok, pessoal? Então esse aqui é mais um teste. Lembrando que essas ventoinhas, elas só operam se a temperatura ambiente estiver acima de 25 graus Celsius. Então, pessoal, se vocês estiverem fazendo uma atividade onde a temperatura está muito baixa, abaixo de 25 graus, é muito provável que não vai partir esses ventiladores. Ok? Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar para vocês relativo a essa ampliação do filtro Gore. Espero ter ajudado todos aí e que desejo a todos muito sucesso nas atividades.